Então, bom dia. Eu sou a Bárbara, aluna de odontologia da Universidade Federal do Paraná. E hoje a gente vai fazer uma palestra, na verdade, uma conversa sobre promoção da saúde bucal. Ao longo da semana, vocês responderam um questionário relacionado à alimentação, cuidado com o corpo, higiene, cuidado com a saúde oral. E com base nessas informações, nós organizamos essa conversa para ter com vocês. Mas antes da gente falar sobre saúde bucal, é muito importante a gente falar sobre o conceito de saúde, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência da doença ou enfermidade. E sobre a promoção de saúde, ela tem como objetivo estimular a autonomia da pessoa para que a pessoa consiga ter controle sobre a sua saúde. No que sentido? Que ela possa ter escolhas saudáveis, ter comportamentos saudáveis, para que esses comportamentos saudáveis vão refletir num quadro de saúde. Então, a pessoa ela tem que tentar desenvolver um autocontrole, um autocuidado para conseguir promover a sua saúde. Com base no questionário que vocês responderam, tinha uma pergunta sobre o que alimentação, nutrição representa para vocês. Então, essas foram as palavras mais frequentes, que apareceram, que foram saúde, energia, equilíbrio, nutrição, qualidade de vida. Então, vocês já têm ideia do quão é importante uma alimentação saudável para a gente ter um quadro de saúde, ter aquele equilíbrio, o bem-estar físico, emocional e social. Então, para entender um pouquinho sobre os comportamentos relacionados à alimentação, eu vou contar uma historinha, a historinha do Abelardo, um dia da rotina dele, que tem muito a ver com a rotina de muitos estudantes. Então, o Abelardo é um jovem de 17 anos. Ele está no 3º ano do ensino médio. E no final do ano, ele prestará vestibular para engenharia civil. Abelardo estuda pela manhã no colégio de seu bairro e à tarde ele faz um cursinho pré-vestibular. Por causa da pandemia da Covid-19, todas as suas aulas estão sendo online. Abelardo acorda às 7 horas, toma seu café da manhã, come pão com margarina, toma café adoçado. E às vezes ele se lembra de escovar os dentes, mas geralmente ele não escova. Sua aula começa às 7h30 e vai até às 11h30. Ao longo desse período, Abelardo toma achocolatado com açúcar, masca chicletes, come balas e biscoitos recheados. Ao meio-dia, Abelardo almoça arroz, feijão, carne, batata frita e toma muito refrigerante. Depois do almoço, Abelardo escova os dentes, mas logo em seguida consome balas. Abelardo estuda das 13h30 às 18h30. Durante esse período, ele consome mais balas, chicletes e outras guloseimas. Após a sua aula, Abelardo revisa os conteúdos, estuda até às 20 horas. Depois da sua jornada de estudos, ele janta pizza, toma muito refrigerante. Às 21h, ele toma banho e escova os dentes. Abelardo está muito cansado, mas fica no celular até as 2 horas da madrugada. No dia seguinte, Abelardo acorda exausto, pois não dormiu o suficiente e novamente começa a sua rotina diária. Será que os hábitos que o Abelardo tem são saudáveis? Será que o Marcelo gostaria de comentar alguma coisa?
Não se sinta pressionado. Fique à vontade se você quiser falar alguma coisa. Ou a professora. Não é saudável, ele falou, ele respondeu no chat, não é saudável. Realmente, ele tem uma rotina bem que não reflete um quadro de saúde. Ele acorda, vai estudar, daí fica comendo doce ao longo do dia, depois para descansar ele acaba ficando no celular muito tempo, ele não tem outras atividades assim de lazer para ele relaxar, e é muito importante a gente conciliar a nossa rotina com atividades de lazer, né? Não ficar só estudando, porque chega um momento que o nosso organismo não consegue mais ter um bom rendimento. Será o que ele poderia fazer para melhorar o quadro dele? Será que atividades, que alimentos ele poderia consumir? Como que ele poderia cuidar melhor da saúde? Que outras atividades que ele poderia fazer? Quer escrever? Pode escrever. Né? Fazer uma atividade física, fazer intervalos entre comidas saudáveis, frutas, isso, beber água também é bem importante, né? Consumir água. Então, é muito importante a gente pensar, né, no nosso cuidado com a nossa saúde, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Não é só o que a gente come, mas também como que a gente tem essa rotina, né? Dormir mais horas por noite também, isso é muito importante, né? O celular, né? Que a gente acaba ficando muito tempo no celular, e ele teve uma jornada longa de estudos ao longo do dia, e à noite, que era o momento dele relaxar, descansar, né? Recuperar as energias, ele ficou até 2 horas da manhã, né? Conectado. No dia seguinte ele acordou assim, cansado. Obviamente ele não vai ter um bom rendimento, não vai estar disposto para o dia seguinte, para a rotina do dia seguinte. Então, é bem importante a gente pensar como que é o nosso comportamento e como que o nosso comportamento pode refletir na nossa saúde. Bom dia, meu nome é Carly e eu também sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Paraná, e eu vou dar sequência à nossa palestra falando sobre a importância da saúde bucal e a sua relação com a saúde geral. Bom, nossa boca, ela desempenha importantes funções que podem repercutir na saúde como um todo. Seu papel está presente na fala, na mastigação, no ato de saborear e até na respiração. Mas, além disso, ela pode ser por ser uma cavidade do corpo, ter contato direto com o ambiente externo, ela acaba sendo a porta de entrada para os alimentos e micro-organismos que podem vir a ser prejudiciais ao longo da vida. Então, uma boa higiene bucal e bons hábitos alimentares vão diminuir os riscos de desenvolvimento de problemas bucais e sistêmicos. O Tenha Orgulho da Sua Boca, ela é o tema da campanha do Dia Mundial da Saúde Bucal, da Federação Mundial de Odontologia, para o período de 2021 a 2023. Essa campanha ela é internacional e tem como objetivo encorajar e capacitar as pessoas com conhecimentos, ferramentas e confiança para garantir uma boa saúde bucal, além de fazerem uma conexão com a saúde integral do indivíduo. Então, conscientizar sobre os fatores de risco, reforçar a ligação de doenças bucais com doenças como diabetes, cardiopatias, doenças respiratórias e alguns tipos de câncer, e também promover bons hábitos de higiene oral. Bom, na fase da adolescência, é muito comum que ocorram mudanças comportamentais e nos hábitos alimentares dos jovens. E o que acaba havendo uma maior preferência, né, por lanches rápidos, né, os fast foods, os salgadinhos, refrigerantes, chicletes, balas.
e muitas vezes eles acabam sendo consumidos exageradamente e ainda associado a uma redução nos hábitos de higiene bucal. Além disso, é nessa fase que ocorre uma busca, né, por novas experiências, como o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, e em alguns casos, né, pode acabar fazendo parte da rotina do jovem. E alguns problemas que antes não eram comuns na vida deles podem passar a surgir, né, como é o caso da cárie, caso de doenças gengivais, e doenças em outras regiões do corpo que antes não tinham, né? Por exemplo, o fumo e o álcool, ambas elas podem causar mau hálito, câncer bucal, manchas nos dentes e até doença periodontal. Então, é importante saber dos riscos desses hábitos para a nossa saúde, em geral, e que podem afetar nossa vida social, profissional e até mesmo a amorosa. Então, o autocuidado, ele é muito importante, porque as principais doenças bucais, elas podem ser prevenidas com atividades do nosso dia a dia, como a escovação com pasta fluoretada após as refeições, a diminuição na frequência da ingestão de alimentos açucarados, refrigerantes, e além de ter examinar frequentemente com um cirurgião dentista, para que ele veja se não tem nada de errado, né, na sua saúde bucal. Alguns problemas são muito comuns na região bucal. Dentre elas temos alguns exemplos, né, no slide, que é a cárie, a presença da placa bacteriana, a gengivite, o tártaro, o mau hálito e as aftas. A cárie, ela é uma doença silenciosa que causa a destruição progressiva dos dentes e é causada por diversos fatores, dentre eles os hábitos da dieta da pessoa, além de fatores como a higiene, a colonização bacteriana e a composição da saliva. Já a placa bacteriana, ela também conhecida como biofilme dental, ela é uma película que se forma sobre o dente continuamente e ela é formada pelo acúmulo de bactérias, restos alimentares e outros micro-organismos que ficam aderidos ao dente. Na gengivite, temos a inflamação da gengiva, ela acaba se tornando sensível, ocasionando uma vermelhidão e algumas vezes sangramento. E a principal causa para que ela se desenvolva é a má higienização oral da pessoa, o que vai acabar promovendo o acúmulo da placa bacteriana aderida aos dentes. Quando ela não é tratada, a gengivite ela pode evoluir para uma periodontite, que é um quadro que merece atenção, porque se ela não for tratada, ela pode levar à perda do dente. O tártaro, ele é o endurecimento da placa bacteriana. O mau hálito, ele pode ser causado pela falta da escovação adequada e a falta do uso do fio dental. Também pela gengivite, também pelo consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E além disso, além desses fatores, o biofilme formado na superfície da língua, que é chamado de saburra lingual, é a principal causa do mau hálito, e por isso que é muito importante a higienização da língua, já que ela é uma superfície bastante irregular por causa da presença de inúmeras papilas, que vai favorecer o acúmulo de alimentos e micro-organismos. E por fim, as aftas, que são inchaços, manchas, feridas na boca, ou na língua, ou nos lábios, né, que pode surgir. Bom, os problemas que a má higiene bucal pode causar, né? A saúde bucal, ela então, como foi falado anteriormente, ela possui uma íntima relação com o estado de saúde do nosso organismo, né? Não é algo local, e pode ser capaz, então, de influenciar o curso de várias doenças, como a diabetes, cardiopatias, então a colonização bacteriana da cavidade bucal, ela possui potencial para o desenvolvimento de infecções, como por exemplo a endocardite, que ela se caracteriza por uma infecção grave do endocárdio. Em pacientes diabéticos com inflamações gengivais, pode apresentar maior dificuldade em controlar os níveis de açúcar no sangue.
Então, conforme a cárie, por exemplo, a cárie avança, né, áreas cada vez mais próximas da corrente sanguínea comum na raiz, né, nesse caso estamos falando de uma cárie que não foi devidamente tratada, essas regiões, elas podem ser infectadas pelos micro-organismos, né? Então, uma vez circulando pelo sangue, pode ameaçar o corpo. Como, né? Então, ele pode atingir os órgãos vitais e causar infecções. Então, por exemplo, o coração, principalmente de quem já tem alguma doença pré-existente, se o endocárdio, que é o tecido que reveste as camadas internas do coração, já está lesionado, esse ambiente fica perfeito para a bactéria se proliferar e provocar uma infecção, que é a endocardite. E essa infecção, ela pode causar sérios problemas, né, como a formação de placas, que seriam os ateromas. E está exemplificado na figura do slide. Quanto ao estresse e ansiedade. Então, trouxemos um pouco dessa temática, né, que é um momento que muitos de vocês estão passando, e é muito comum que os alunos passem por esses momentos de estresse, devido à pressão gerada durante a preparação do vestibular, e ainda, muitas vezes, associado na redução de práticas esportivas, momentos de lazer, mas o problema disso, né, que pode acabar agravando com o passar do tempo e afetar o rendimento nas provas. É importante ressaltar que sofrer por antecedência não é saudável para nenhuma situação. E é nessas horas que a prática de atividades físicas de forma diária e constante ajuda, porque ela libera na corrente sanguínea um hormônio, que é a endorfina. E esse hormônio, ele vai funcionar como um analgésico natural. Então, tanto é que ele é denominado como hormônio do prazer, o que vai proporcionar para a pessoa, praticante do exercício, o prazer e o bem-estar. E trouxemos, então, algumas dicas, né, que existem formas de lidar melhor com esses momentos, que uma delas é manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, práticas de exercícios físicos, alongamentos, em casa é possível fazer, que são muito benéficos para o organismo. Então, uma das dicas também é organizar as atividades, né? É importante dedicar um tempo para os estudos. Mais importante lembrar que é preciso conciliar com outras atividades. Esse hábito contribui na administração do controle emocional e da ansiedade do estudante. Além disso, separar um tempo para o lazer, cuidar da saúde, mantendo o sono em dia, se alimentando corretamente, podem auxiliar também na concentração e no desempenho, e criar uma rotina de alongamentos, né, como eu já falei antes, e, se possível, caminhadas e corridas. Aqui é a parte da nossa outra colega, da Bruna, que ela não pôde estar presente hoje, mas ela deixou tudo explicadinho aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Bom dia, gente. Então, meu nome é Bruna. Eu também, assim como as meninas, sou estudante de odontologia da UFPR. Tá bom o som? Primeiramente, eu já peço desculpa por não poder Tá. nesse momento sim. Ok. Mas deixei aqui a minha parte para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, acredito que as meninas possam responder também. Então, como vocês responderam o questionário e agora estão assistindo essa apresentação, eu imagino que um dos objetivos dessa conversa com vocês também seja mudar um pouco esses conceitos. O jeito que vocês entraram aqui para começar a assistir, o jeito como vocês pensavam sobre a cárie, sobre qualquer doença bucal, provavelmente vai ser muito diferente de como vocês vão sair dessa conversa hoje. Então, como ocorre a cárie? De um jeito mais bioquimicamente falando, quando a gente consome muito carboidrato, principalmente aqueles que contêm a sacarose, que são um dos açúcares mais carogênicos, ele vai fazer com que as bactérias presentes na superfície dos dentes produzam ácidos, e esses ácidos causam a desmineralização, que seria literalmente como se fosse uma dissolução ali daqueles materiais presentes no dente, podendo evoluir e causar, então, a cavitação. É importante lembrar que as bactérias que causam a cárie, elas já estavam presentes na boca desde sempre. Então, o que faz com que a doença se desenvolva é a quantidade dessas bactérias.
O açúcar, ele vai causar esse desequilíbrio, porque as bactérias que se alimentam dele, as bactérias que vão, consequentemente, produzir ácido, vão estar em uma quantidade muito maior do que as outras bactérias na boca. E esse processo de desmineralização e remineralização do dente, como eu comentei antes, também é um processo que ocorre o tempo inteiro, porque a gente sempre consome carboidratos, consome alimentos doces, então esse processo vai acontecendo. E o que é importante saber é que a continuidade desse processo, a repetição, muitas vezes desse processo, junto com a falta de higiene bucal, porque a remineralização ela vai se dar a partir dessa higienização. Então, quando você tem muito processo de entre aspas, né, você acaba tendo, então, a dissolução do dente e a remineralização não vai conseguir suprir toda essa desmineralização. E aí acontece a cárie mesmo. Então, aqui nesse slide a gente pode ver os estágios da cárie. E assim, até mesmo eu, antes de entrar na faculdade, imagino que muitos de vocês também, quando falam em cárie, pensa logo naquele buraquinho preto no dente, né? Mas, na verdade, a cárie, ela começa como uma mancha branca. Então, logo ali depois da formação da placa bacteriana, consequentemente, como a gente já falou, com a falta de higienização e com essa repetição no consumo de carboidratos fermentáveis, vai então desenvolver a mancha branca. Essa mancha branca, se ela não for cuidada a partir da escovação, a partir do uso do flúor, a partir da reeducação alimentar, ela vai acabar virando a cavitação, que é então aquele buraquinho que a gente sempre imagina na cárie, né? Essa evolução da cárie, então, pode formar canal com um abscesso dental, e nesse caso, a única solução seria um tratamento invasivo, então, poderia levar até mesmo à perda dental. Então, assim, retomando o que a gente falou sobre as causas da cárie, sobre como acontece, a gente tem que sempre pensar que não é a bactéria que vai pegar o carrinho do mercado e vai lá e vai comprar os alimentos doces, ou não é ela que vai deixar de se higienizar, de escovar os dentes. Então, quem causa a cárie é o próprio indivíduo, não é a bactéria, não é nenhum fator da nossa boca, porque elas já estavam ali quietinhas e a única coisa que elas estão tentando fazer é sobreviver. Então, se você coloca muito açúcar, se você tem hábitos que não são saudáveis, se você começa a ingerir esses alimentos e não faz a higiene correta, elas vão tentar sobreviver, elas vão acabar se multiplicando e a consequência para o seu organismo vai ser a doença. Então, vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é impor para vocês que vocês precisam escovar esses dentes, passar por dental, que vocês não podem comer alimentos com açúcar, porque a gente sabe que isso não é possível, isso é algo que não está no alcance de muita gente, porque nós, como seres humanos, temos nossas ansiedades, temos nossos problemas, a gente acaba, às vezes, se descuidando na alimentação, ou às vezes, por falta de tempo e organização, a gente não consegue fazer a correta higiene bucal. Então, acredito que os objetivos aqui é para vocês refletirem, vocês pensarem, vocês terem essa consciência de que não adianta colocar a culpa na bactéria, não adianta colocar a culpa nas doenças locais, porque quando você tem algo que não recebe no corpo, seja uma cárie, seja qualquer uma das outras doenças que foi tratada aqui, o que a gente pede para vocês fazerem é ter esse momento de reflexão. É parar e pensar o que você está fazendo de errado, o que você está deixando a desejar nos seus cuidados, seja na alimentação, seja às vezes no sedentarismo, como que a ansiedade, como que a preocupação está afetando a sua saúde no geral, e ver como você pode mudar isso, como você pode prevenir que surja alguma outra doença. O que a gente precisa perceber é que tudo que acontece na nossa saúde é um reflexo de como a gente se cuida, de como a gente se trata. Então, a gente fazendo esse cuidado com a alimentação, que não precisa ser 100% regrado, mas ingerindo alimentos saudáveis, comendo alimentos com fibras, e ao mesmo tempo cuidando da nossa higiene bucal, escovando os dentes, passando fio dental, também tendo outros hábitos saudáveis, praticando exercícios e coisas que realmente fazem bem pra gente, a gente vai ter uma saúde boa em geral, não só da boca, mas do corpo todo. Então, acredito que depois dessa conversa, vocês possam ter um pouco mais esse pensamento para parar e refletir
sobre como a nossa saúde em geral, sobre como os nossos hábitos, sobre como o nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as coisas influencia em todas essas doenças que são muito tratadas no nosso dia a dia. Então é isso. Espero que vocês possam realmente ter essa reflexão e que as meninas possam sanar qualquer dúvida que surgir aí enquanto vocês nos assistem. Obrigada. Essa foi a parte da Bruna. Aí agora eu vou começar a falar sobre o vício em açúcar. Deixa só eu aumentar aqui a tela. Então, você já ouviu falar sobre o vício em açúcar? Mas como que acontece esse vício? Então, o que está acontecendo? O nosso consumo do açúcar está ligado ao nosso relacionamento com o alimento. Muitas vezes, a gente desconta o que a gente está sentindo na nossa alimentação. Por exemplo, a gente usa muito aquela sensação, ai, nossa, eu estudei tanto hoje, ai, eu mereço comer uma coisa boa. Daí você vai lá e come o quê? Come um pedaço de bolo. Ai, nossa, hoje eu tô meio triste. Ai, eu vou comer um brigadeiro. Daí você vai lá e faz uma panelada de brigadeiro. E assim a gente vai indo. A gente tenta compensar algumas coisas ou muitas vezes recompensar o nosso cérebro com o açúcar. E isso, com muita frequência, vai causar um vício no nosso cérebro. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma deficiência nos nossos neurotransmissores, principalmente na serotonina, a gente acaba que... O que acontece? A serotonina, ela depende da nossa absorção do nosso intestino. Então, se tem uma disbiose, que é um desequilíbrio na nossa flora intestinal, a gente vai ter dificuldade em absorver algumas proteínas. E essas proteínas seriam modificadas para virar a serotonina, que é a serotonina, ela é responsável pela nossa sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, tanto a serotonina quanto a dopamina. E se a gente está com ela muito baixa no nosso organismo, o nosso cérebro precisa compensar isso. Aí toda vez que a gente vai lá e se alimenta de alimentos açucarados, a gente tem aquela sensação de prazer, aquela alegria. Só que assim, é momentâneo. E as mesmas regiões do nosso cérebro que ativam quando a gente se alimenta desses alimentos, é a mesma que várias outras drogas que causam esse prazer ativam no nosso cérebro. Por isso que acaba trazendo essa sensação de vício mesmo pra gente, causando até dependência mesmo. Então aqui eu tenho um ciclo, que é o ciclo comparado com o ciclo da serotonina. Primeiro, a gente vai comer o açúcar. Essa quantidade alta de açúcar lá no nosso intestino vai aumentar a disbiose, vai aumentar esse desequilíbrio da flora. Aumentando o desequilíbrio, vai baixar mais ainda a serotonina. A gente vai ter essa maior necessidade de bem-estar, que a gente vai ter a vontade de comer o doce. Então, a gente vai ter vontade de comer doce e vai comer mais doce ainda. Então, vira um ciclo, porque quanto mais você come, mais você quer comer. Os sintomas do vício no açúcar incluem a sonolência, porque está ligada à melatonina, que é o hormônio do sono. Inclui irritabilidade, por causa dos períodos onde você fica sem ingerir açúcar, você já começa a entrar meio que numa abstinência. A depressão que está relacionada, a depressão, a ansiedade e a compulsividade estão relacionados com essa baixa serotonina, é um dos fatores da doença, né? A dificuldade de concentração e ainda pode causar taquicardia e tremores. Aqui também eu tenho o loop infinito, que é o ciclo do açúcar, só que pensando na sua quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, primeiro, a gente vai lá, tem o desejo, come, ativa nosso cérebro. Daí vem a glicemia super alta, né? O nosso corpo começa a liberar dopamina, dá aquela sensação de prazer, é liberado muita insulina no nosso sangue para colocar para sintetizar metabolizar essa glicose toda que está no nosso sangue. Aí depois, então, essa insulina muito alta no sangue vai acabar com o açúcar. Então, lá de cima que está o açúcar, ele vai ter uma queda muito brusca.
Então, sem o açúcar, o nosso corpo já começa a ter os sinais de querer mais, de abstinência. O açúcar é direcionado no nosso corpo para ser armazenado, né? E então, vem novamente a sensação de fome, que na verdade não é nenhuma fome, é aquela vontade de estar comendo, né? Então, a gente tá acostumado com aquele nível alto de açúcar. Quando o nível tá baixo, a gente começa a ter essa vontade de querer comer. E isso daí a gente vai lá, come e tudo se reinicia. Vira um ciclo infinito. Aqui eu vou explicar para vocês como que funciona a nossa percepção do sabor doce na nossa boca. Quando a gente nasce, a gente tem as papilas gustativas na nossa língua. Aqui na imagem eu mostro para vocês o doce, a gente sente mais nas papilas na ponta da língua. Cada região da nossa língua sente um sabor diferente. Aí o que acontece? Essa sensibilidade, ela pode ser maior ou menor. Quando a gente nasce, a gente vem com essa sensibilidade inata, que é o que o neném precisa para ele mamar, sentir o sabor do leite, para incentivar ele a se alimentar. Então, a gente tem aqui embaixo esse limiar de sensação mais baixo. Para ele sentir o sabor doce, ele precisa de um valor pequeno. Então, um valor um pouquinho acima do limiar, para ele já é satisfatório para ele sentir o sabor do alimento doce. Conforme a gente vai crescendo, vai se alimentando de outros, vai conhecendo outros alimentos, a gente vai adquirindo uma sensação diferente sobre o doce. Então, quanto mais a gente ingere doce, mais as nossas papilas vão criando tipo uma resistência ao sabor. Então, aqui, esse verde clarinho, eu mostro para vocês que é o limiar de uma pessoa, um limiar mais alto, uma pessoa que ingere frequentemente doce. Então, ela vai precisar ingerir um alimento muito mais doce para conseguir sentir o sabor da mesma forma que a pessoa que ingere menos. Por isso que muitas vezes as pessoas, esse doce aqui nossa, tá muito doce. Esse aqui não tá tanto. Sabe? É justamente por causa dessa sensibilidade. Aqui é um assunto que eu quero falar com vocês que é muito importante. Eu achei muito curioso quando a gente aprendeu isso, que é a quantidade de açúcar que tem nos alimentos que a gente acha que são inofensivos, mas eles escondem uma quantidade muito grande de açúcar. Aqui tem um documentário para quem quiser ver, eu posso deixar o link para vocês. O nome é Muito Além do Peso, é muito interessante, ele aborda muitos temas sobre a obesidade infantil no Brasil. Não, muitos estudos mostram, os americanos. Não, esse aqui é sobre o Brasil, sobre a gente, sobre os nossos costumes. E aqui eu separei um trechinho que fala sobre o açúcar, o consumo do açúcar. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Acho que tem 3. E se eu te contar, segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Essa é bastante. Muito. Caraca. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Muito. Isso é absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Você conhece esse produto? Sim, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança come tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Um salgadinho. 2. Chegou a fruta Nestlé, naturalmente gostosa. La Fruta Nestlé.
gostosa por natureza. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Del Valle, o segredo é carinho. Então, aqui a gente pode ver o quanto tem de açúcar num suco, por exemplo. Que muitas vezes a gente pensa, nossa, não vou tomar refrigerante hoje, vou tomar um suco. A gente se engana porque a gente acha que está sendo mais saudável aquilo, mas não tá. Acaba que numa caixinha de 1 litro de suco, tem 145 gramas de açúcar. É muito açúcar. Num pacote de biscoito recheado, olha a quantidade de óleo e de açúcar que tem. Metade do pacote praticamente é açúcar e óleo. É assustador isso. E a gente come e a gente não sabe disso. A gente muitas vezes vê as propagandas. Vocês viram ali eles vendendo como a propaganda com a escolha da fruta e tal. Mas por trás daquilo tem muita coisa escondida. Aqui eu vou mostrar para vocês a quantidade de açúcar em alguns alimentos específicos. Aqui, por exemplo, olha a gelatina. 6 colheres de gelatina, que é um alimento que eu, particularmente, eu sempre achei que era saudável. Gente, tem 7 pacotinhos de açúcar. 7. É muito açúcar. Olha a lata do refrigerante. É a mesma coisa que uma lata de refrigerante. Sim, são 7 pacotinhos de açúcar. Aí aqui, ó, uma colher de ketchup. Ketchup, é só um molhinho? Não, gente. Tem 4 colheres de sopa de ketchup. Vão ter 4 pacotinhos de açúcar. É 1 pacote de açúcar por colher. É como se a gente comesse uma colher de açúcar. Olha o iogurte, que a gente também acha que é saudável. 1 potinho, aquele potinho pequenininho de açúcar que a gente compra de bandejinha. Cada potinho tem 2 pacotinhos de açúcar. Aqui, ó, a Nutella. A gente já sabe que a Nutella é bem doce, leite condensado. Olha aqui, ó, o biscoito recheado. 5 biscoitos equivale a 4 colheres de açúcar. Aqui o Nescau, quem gosta de tomar Nescau, Toddy, Nesquik. Ainda tem mais o açúcar do leite e ainda tem gente que coloca mais açúcar ainda. Vocês estão vendo a quantidade de açúcar que a gente ingere numa coisa que a gente acha que é inofensivo? Então, a gente quis trazer essa conversa aqui com vocês hoje para tentar alertar. A gente sabe que final do ano tem prova, todo mundo fica estressado, muitos estão trabalhando, estão estudando, muitas vezes não tem tempo para comer direito, mas tenta trocar. Em vez de ir lá e comprar alguma coisa, um lanchinho, leva uma fruta, come uma maçã. A maçã ela é muito boa porque ela tem muita fibra. Na hora que você morde a maçã, ela ajuda a limpar os dentes. Então, às vezes, não consegui, não deu tempo de escovar os dentes, mas você levou uma maçã. A maçã ajuda nisso, porque ela desmonta o biofilme que está presente no dente, ela faz essa desorganização. Então, também ela ajuda a prevenir a cárie. Porque quando a gente está com a nossa alimentação saudável, tendo hábitos mais saudáveis, isso tudo vai refletir no nosso corpo. Vai refletir na nossa boca, vai refletir no nosso corpo, vai refletir na nossa mente. E isso tudo aliado vai contribuir para no final do ano fazer uma boa prova. Porque a gente sabe que, assim, terceiro ano de cursinho é pesado, é difícil. Você está correndo atrás dos seus objetivos, mas você não pode deixar a tua alimentação de lado. Então, eu quero agradecer pela presença. A gente vai deixar o vídeo gravado para vocês verem depois. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham se conscientizado que muita coisa no nosso organismo está relacionada com a nossa alimentação e para ver o quanto o açúcar é tóxico. A gente sabe que é difícil de tirar o açúcar da nossa alimentação. A gente gosta de um açúcar, só que a gente tem que se conscientizar e comer com sabedoria. Não precisa ir lá e comer açúcar o dia inteiro, comer doce o dia inteiro. A gente já sabe que isso no nosso cérebro vai ter uma consequência. Quanto mais a gente comer, mais a gente vai querer comer. Então, a nossa ideia é realmente trazer essa conscientização para vocês, tá bom? Então, eu agradeço pela atenção de vocês, viu?
Obrigada, professora, por ter disponibilizado o espaço da sua aula para a gente fazer esse momento. Mas tranquilo, eu que agradeço. Obrigada, professora. Obrigada ao Marcelo. Marcelo, que presente. E a todos os alunos que depois vão nos assistir. Espero que vocês gostem, que ajudem na vida de vocês, que trouxemos. Que venham para agregar, né? Isso, aham.